Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No nosso último vídeo, abrimos a porta de um dos maiores mistérios da fé, a possibilidade de existirem almas humanas perdidas, vagando entre nós. Vimos os relatos impressionantes de exorcistas, homens da linha de frente, que juram ter encontrado essas entidades tristes que rezam, pedem ajuda e partem em paz. Mas a experiência, por mais forte que seja, precisa se curvar diante da autoridade máxima, a fonte de toda a nossa fé. E é por isso que hoje a nossa busca por respostas nos levará à Sagrada Escritura. A pergunta é simples, mas a resposta é tudo, menos óbvia. A Bíblia apoia ou destrói completamente a ideia de almas perdidas? Será que os evangelistas, os apóstolos, deixaram alguma pista, algum versículo escondido que nós nunca percebemos? Nossa primeira pista poderia estar nas próprias palavras usadas nos evangelhos. Frequentemente lemos que Jesus expulsava demônios, daimonia em grego. Mas em outras passagens o texto fala em espíritos imundos ou espíritos impuros. Será que aqui está a chave? Será que demônio se refere aos anjos caídos e espírito imundo seria a designação bíblica para essas almas humanas perdidas? Seria uma distinção sutil, mas genial, deixada pelos autores sagrados. Parece uma ótima teoria. O problema é que a própria Bíblia se encarrega de refutá-la. É como um bom romance policial, onde a pista mais óbvia é, na verdade, uma distração. Vejam o caso do endemoniado Gerazeno, ou em Marcos, capítulo 5. No começo do relato, o texto diz que ele tinha um espírito impuro. Mas alguns versículos depois, quando Jesus pergunta o nome, a resposta é legião, porque somos muitos, e o texto se refere a eles como demônios. O mesmo acontece no caso da mulher cirofenícia. Marcos diz que a filha dela tinha um espírito impuro. Já Mateus, contando a mesma história, diz que a menina estava terrivelmente endemoniada. Conclusão dos especialistas, os termos são usados como sinônimos. Pista falsa. Todo demônio é um espírito impuro, mas isso não significa que todo espírito impuro não seja um demônio. A Bíblia não nos dá essa colher de chá. Nossa investigação precisa ir mais fundo. Mas espere, a ideia de almas de mortos que vagam, será que isso era algo que as pessoas na época de Jesus acreditavam? A resposta é sim. E a prova está em um dos episódios mais famosos do Evangelho. Os apóstolos estão num barco, no meio de uma tempestade no mar da Galileia. De repente, no meio da noite, eles veem uma figura caminhando sobre as águas. Eles entram em pânico. E o que eles gritam? É um demônio? Não, eles gritam. É um fantasma. Fantasma. A palavra grega para fantasma, para o espírito de um morto que vaga. O evangelista nem se dá ao trabalho de explicar o termo, porque todos os seus leitores sabiam exatamente o que significava. A crença era comum. Então, a ideia de uma alma errante não era estranha à mentalidade da época de Cristo. Isso é um ponto importante. Mas agora vamos entrar em território verdadeiramente misterioso. Existem alguns versículos da Bíblia que são tão profundos, tão enigmáticos, que teólogos debatem sobre eles há 2000 anos. E eles tocam diretamente no nosso tema. O primeiro está na primeira carta de São Pedro. E eu lhes digo, é de arrepiar. São Pedro está falando do que aconteceu com Jesus entre a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E ele diz que Cristo, em espírito, foi pregar aos espíritos que estavam na prisão. Pregar aos espíritos na prisão. O que é isso? É como descobrir um capítulo secreto num livro que você achava que conhecia de cor. A tradição
sempre nos ensinou que Jesus desceu à mansão dos mortos para libertar as almas dos justos do Antigo Testamento, como Abraão e Moisés, que esperavam a salvação. Mas São Pedro diz que ele foi pregar. Pregar implica uma mensagem, uma chance de ouvir, de responder. E ele diz que esses espíritos foram desobedientes no tempo de Noé, ou seja, não eram os justos. Esse versículo não prova a tese das almas perdidas, mas ele abre uma porta gigantesca. Ele estabelece um precedente bíblico para uma ação salvífica post-mortem. Se Cristo pregou aos mortos, a interação entre Deus e as almas depois da morte pode ser muito mais complexa do que nós imaginamos. Vamos para o próximo. Desta vez, palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 12. Ele diz: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A quem falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no que há de vir. Nem no que há de vir. Essa pequena frase fez papas e teólogos pensarem por séculos. O Papa Inocêncio IV, lá em 1254, disse que essa menção ao perdão no mundo que há de vir é uma prova bíblica para o purgatório, onde mais pecados poderiam ser perdoados após a morte. Mas a lógica aqui é interessante. Ao dizer que um pecado específico não pode ser perdoado na outra vida, Jesus está implicitamente sugerindo que outros pecados talvez possam ser. É uma janela que o próprio Cristo parece deixar entreaberta. E agora chegamos ao versículo talvez mais estranho e controverso de todo o Novo Testamento. É São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Segurem-se. Ele diz: do contrário, que farão os que se batizam pelos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que se batizam por eles? Batismo pelos mortos? O que é isso? Isso é tão chocante que, ao longo da história, alguns sacerdotes, de forma isolada e sem aprovação da igreja, chegaram a fazer coisas estranhíssimas. Existia um padre na Espanha que literalmente derramava água na cabeça de uma pessoa possuída com a intenção de batizar a alma perdida que estava dentro dela. Outro, no México, tentava confessar essas almas. E aqui precisamos ser muito cuidadosos. A Igreja, com a sabedoria de 2 milênios, nos ensina uma regra de ouro em matéria de sacramentos. Nihil innovetur, ou seja, nada de novo deve ser introduzido. Não se pode inventar moda com os sacramentos. Eles são um tesouro que recebemos de Cristo, não somos donos deles. Então, o que São Paulo queria dizer? A maioria dos grandes biblistas explica que a palavra grega para batizar, baptizein, significa literalmente mergulhar ou lavar. São Paulo poderia estar usando uma metáfora, falando das nossas orações, penitências e boas obras como um lavar-se ou purificar-se em favor dos mortos, ou seja, uma bela imagem do que fazemos pelas almas do purgatório. Essa interpretação faz todo o sentido dentro da tradição da Igreja e evita práticas bizarras e perigosas. Mas o simples fato de o versículo existir mostra o quão complexa era a fé dos primeiros cristãos sobre a vida após a morte. Tudo isso nos leva à questão final, o grande quebra-cabeça da escatologia, a doutrina das últimas coisas, o juízo. Nós acreditamos em 2 juízos: o juízo particular, que acontece para cada alma logo após a morte, e o juízo final, no fim dos tempos, quando Cristo voltar. Se no juízo particular cada um de nós já recebe o seu destino, céu, inferno ou purgatório, e a sentença é definitiva, o que sobra para ser julgado no juízo final? Por que chamar de juízo
Se as notas já foram dadas e o resultado já foi publicado? Seria apenas uma cerimônia de formatura, uma proclamação pública do que já foi decidido? A Bíblia parece dizer que é mais do que isso. Jesus, ao descrever o juízo final, usa repetidamente a imagem da separação. Em Mateus 25, ele diz que o Filho do Homem separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Na parábola da rede de pesca, os anjos separam os maus dentre os justos. Na parábola do trigo e do joio, eles são deixados para crescer juntos até a colheita, e só então são separados. E a pergunta que ecoa através dos séculos é: se todos já foram separados no juízo particular, com um abismo intransponível entre eles, como na parábola do rico e do Lázaro, o que exatamente ainda está misturado e precisa ser separado no fim dos tempos? Os teólogos propõem algumas respostas. Pode ser uma separação puramente física dos corpos ressuscitados, que surgirão todos juntos. Pode se referir ao julgamento apenas daqueles que estiverem vivos na terra quando Cristo voltar. Mas o credo diz que ele virá julgar vivos e mortos. Então, essa não parece completa. Ou a terceira possibilidade, a de que a imensa maioria das almas já tem seu destino selado no juízo particular, mas que um certo número delas, aquelas que se encontram num estado de indefinição, são deixadas para a grande separação final. Então, depois de vasculhar a Bíblia, a que conclusões chegamos nesta etapa da nossa investigação? Primeiro, não há base firme nos evangelhos para distinguir demônios de espíritos imundos, como sendo naturezas diferentes. Segundo, a crença em fantasmas ou almas que vagam era comum na época de Cristo, então a ideia não é antibíblica em si. Terceiro, a possibilidade de uma ação salvífica ou pregação após a morte tem um precedente misterioso e poderoso na carta de São Pedro, mas não é uma prova definitiva. E quarto, a Sagrada Escritura deixou deliberadamente certos aspectos do juízo final na obscuridade. Essa obscuridade não prova a tese das almas perdidas, mas ela fornece um campo teologicamente aberto para a reflexão. Há espaço para o mistério. A Bíblia nos deu pistas, abriu portas, mas não nos entregou uma resposta definitiva. Ela nos deixou com mais perguntas fascinantes. Mas e a tradição? O que os primeiros cristãos, os gigantes da fé, que aprenderam diretamente com os apóstolos, pensavam sobre isso? O que dizem os escritos dos santos padres da Igreja, como Santo Agostinho, Tertuliano ou Lactâncio? Será que eles conheceram esse fenômeno? É para lá que vamos no nosso próximo vídeo. Vamos viajar no tempo para os primeiros séculos do cristianismo e descobrir se a resposta para o mistério das almas perdidas está escondida nos textos antigos da nossa tradição. Não perca o próximo vídeo. Inscreva-se, comente o que você está achando dessa investigação e compartilhe com quem ama um bom mistério. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.